Patrix, para te dar uma oportunidade final, definitiva, para dar a tua opinião em relação a isso que está em curso. Fala bonito, hein? Você teve bigode. Ele é o juiz, Para te dar uma oportunidade. Vai lá, ele está pedindo a chance para deixar a versão dele dos fatos. Marinho. Você já teve, então, como já mencionamos aqui, então, na bigode de D'Artagnan. Ele é maravilhoso. Você já teve aqui na condição de acusado, né? Pela situação que aconteceu na última edição do BBB. Mas você também já teve na condição de acusador contra o seu ex-treinador na seleção brasileira, né? De atletismo. Saber da história, o que você depreende... Ginástica, pô. De ginástica, perdão. Claro. O que você depreende, então, dessa cultura acusatória aí que tá rolando, que tá em curso, pro bem ou pro mal? Já que você teve nos dois lados da moeda. Inclusive, obrigado por tocar nesse assunto, cara. Inclusive, em que pé tá isso? Na casa, quando eu cheguei lá, o Vitor Hugo, mesmo que era um fã de reality show e pessoas, e, em geral, ele me viu, ele me reconheceu na hora, lembrou da minha história e me perguntou sobre esse assunto. E antes de entrar no Big Brother, eu falei com a produção, olha, talvez na chamada, quando for me anunciar, eu não quero que toque nesse assunto, porque eu não sou o denunciador do abuso sexual que eu sofri. Eu sou o Patrick, campeão de Copa do Mundo, medalhista de Copa do Mundo, campeão pan-americano, sou esse, sabe? Eu quero que eu seja lembrado como minha carreira. Mas lá foi perguntado. E aí eu teve duas conversas, uma com o Prior, a gente estava na jacuzzi com todo mundo se juntou para ouvir minha história, e outra no sofá com o Vitor Hugo, que depois chegou todas as meninas também para ouvir. Nunca vi passar isso na Globo, a edição nunca mostrou de alguma maneira. Pior. E o que aconteceu? A gente vive uma vida no esporte de disciplina, de objetivo, ou você vai ser campeão ou não, ou você vai ser selecionado para aquela competição ou não. Custe o que custar, igual cavalo quando tem aqui fechado, você tem que olhar para frente e passa por cima de tudo. Eu, no início da minha carreira, eu tive um técnico que ele fazia coisas com a gente que até então, quando eu tinha 7 a 12 anos, eu achava que era pelo meu bem, ele me tratava como pai, entendeu? Coisa até mais que não passava do limite. E logo em seguida, eu já era campeão nacional, etc e tal. Quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu falei, eu preciso mudar, não aguento mais sofrer isso, não aguento mais essa pessoa. Se eu explicar tudo para minha família, meu pai vai matar, sabe? O cara, meus irmãos, meus tios. Então eu vou mudar de opinião. E mudei de clube. Mudei de clube, numa cabeça de uma criança de 12 anos, 13 anos, passou o problema, certo? Só que até então eu tinha sido o primeiro campeão daquele treinador, campeão nacional, campeão pan-americano, já naquela idade. E aí todo mundo queria treinar com ele, porque o cara fez o Patrick, ele construiu o Patrick e o Sérgio Sasaki na época, que é outro ginasta. E aí muitos ginastas mudaram para treinar com ele. Só que aconteceu, na minha cabeça, eu não denunciei naquela época. E muitos outros ginastas foram passar a treinar com ele e passaram a ser abusados sexualmente também. E ficaram quietos, porque falaram, esse cara fez o Patrick ser campeão, sabe? Então, muitas pessoas vinham até mim e falavam, Patrick, o que eu faço, isso, aquilo, às vezes eu fingia que eu não via, que eu não sabia, porque você queria fugir desse problema. Quando você é abusado, você tem um trauma muito grande. É horrível, você fala, né? eu já resolvi o meu problema. É horrível. É horrível. E aconteceu que eu saí do Brasil depois da Olimpíada do Rio de 2016, vim treinar em Miami, e mais casos começou a vir, até que um dia eu descobri de um menino de 6 anos, que estava em depressão, de 6, 9 anos, não sei, que estava em depressão profunda em São Bernardo por causa desse caso. Eu falei, chega. E aí uma repórter me procurou e falou, é verdade tudo isso? Eu falei, é verdade. Eu não vou falar, a não ser que você procure essas e essas pessoas. Ela montou um caso, juntou 50 ginastas que tiveram coragem de falar e fazer a denúncia que foram abusados sexualmente por ele, assim como eu fui a primeira pessoa. E aí eu falei, eu estou na minha obrigação de ser o porta-voz, porque eu sou o atleta da seleção, eu consegui chegar. Teve muito atleta que com certeza podia ter sido melhor que eu, que ficaram no meio do caminho, por causa disso, cara. Que foram para as drogas, depressão e tudo mais. Eu falei, agora é a hora, sabe? E eu me vesti, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí falei e denunciei, e ainda está rolando, então espero que isso se resolva. A gente vê muita coisa aí no TSE, vocês estavam falando agora, que demora, continua demorando. E esse é o aspecto, sabe? Esse é o aspecto Então, mais cruel do assédio, né? Respeito, é isso aí, é porque é o vulnerável, é o cara que é vulnerável, ou é a coisa, e você tem medo de falar, você fica com medo de falar, você não pode falar porque você fica preso. Sim, terrível. Sim. Pô, obrigado pelo papo, viu, Patrick? É a mesma coisa que aconteceu, imagina, Emílio, obrigado pela oportunidade, Marinho, obrigado por ter tocado no assunto. É a mesma coisa que acontece agora, eu vejo muitos pessoais, nessa questão racial sobre esse Big Brother, eu vejo a pessoal da militância, da luta aqui fora, que é super racional, super correta, super coerente, dizendo, muitas pessoas que estão dentro da casa têm que sair.
porque eles estão banalizando a nossa luta, cara. Estão prejudicando, estão fazendo de um jeito errado tudo que a gente conquistou. E muitas vezes, como eu fui acusado de abusador sexual no programa, banalizaram o meu sofrimento, o sofrimento de outras crianças que sofreram muito, cara. Sabe? Dizendo que, tipo assim, que não sabe. Quando se toca no assunto abuso sexual, numa criança, ela vai lá e pensa. As noites que ela tentava dormir, vinha a pessoa e abusava ela. E ela fingia que estava dormindo, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos assuntos que estão sendo abordados, como é abordado no programa, como é abordado de um lado, porque a gente não pode banalizar... Isso. Ou ficar na superficialidade e num programa de entretenimento discutir coisas que são realmente profundas e sérias.